Alô, meu amigo, minha amiga, é um prazer muito grande estar com você aqui na companhia do nosso programa A Esperança Viva. Sempre um prazer muito grande encontrar você e juntos podermos estar meditando no nosso assunto aqui, que é ser vitorioso de acordo com o padrão de Deus. Nesta vida aqui nós podemos ser vitoriosos de dois padrões. Um padrão que vai realmente nos levar à vitória verdadeira e uma vitória falsa, né? Temos aqui o padrão de Deus e temos também o padrão que a pessoa vence de acordo com o método deste mundo, mas essa vitória do mundo é uma vitória frustrante, porque a pessoa vai nadar, morrer na praia, né? Temos na história um grande exemplo de uma pessoa que realmente foi maravilhosamente vitoriosa, o imperador Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, com 20 anos de idade, ele já assumiu o Império Grego. Aos 30 anos ele já havia conquistado um terreno vastíssimo, era poderosíssimo, né? Ele tinha uma capacidade muito grande de vencer as guerras e foi um dos vencedores mais rápidos do mundo, mas infelizmente ele morreu cedo também, morreu aos cerca de 32 anos e antes de morrer ele fez 3 pedidos aos seus subordinados. Então, os 3 pedidos que Alexandre o Grande fez foi o seguinte: primeiro, que seu caixão fosse carregado pelos melhores médicos. Outro pedido que ele fez, que os tesouros que ele tinha fossem espalhados pelo caminho até o seu túmulo. E o terceiro pedido, que suas mãos ficassem fora do caixão à vista de todos. E deixou todos os seus generais, os seus ministros curiosos, né, para saber por que ele estava fazendo esses pedidos. Então ele foi explicando um por um que seu caixão fosse carregado pelos melhores médicos da época, para mostrar que eles não têm poder nenhum sobre a morte. E o segundo, que os tesouros que tinham fossem espalhados pelo caminho até o seu túmulo, que os seus bens aqui conquistados que iriam ficar e ele não ia levar absolutamente nada. E o terceiro, que suas mãos ficassem para fora do caixão, à vista de todos. Por quê? Para mostrar que viemos de mãos vazias e vamos voltar de mãos vazias. Portanto, aqui, esses pedidos de Alexandre o Grande simplesmente confirma a palavra de Jesus, quando Jesus diz assim: que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Aqui, então, prezado ouvinte, vemos que o que Jesus estava dizendo aqui é que nós realmente deveremos perder este mundo e ganharmos a nossa alma, né? Então, é fundamental nós podermos estar sempre pensando a respeito de como nós podemos ser vitoriosos de acordo com o padrão de Deus, porque o padrão de Deus nos leva para a vida eterna. E a vida eterna é algo que nós conquistamos hoje. E assim, então, devemos estar entendendo que neste mundo aqui nós temos 2 caminhos a escolher, né? Temos 2 caminhos. Um caminho que é o caminho verdadeiro e o caminho que é falso. Lá em Mateus capítulo 6, 24, Jesus ele fala sobre esses 2 caminhos. Então ele diz assim, Mateus 6, 24, ele diz lá: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. São os 2 deuses que nós temos aqui na face da terra. Ou nós nos dedicamos ao Deus verdadeiro ou dedicamos ao Deus falso, que são as riquezas. Por isso, então, foi que Alexandre o Grande pediu para que todas as suas joias, todas as suas riquezas que ele havia conquistado, seus bens fossem lançados no caminho até o seu túmulo, porque ele não ia levar absolutamente nada. E muitas pessoas então gastam a sua vida completamente pensando
nas coisas aqui da terra e deixa Deus de lado. Por isso Jesus também, ali em Lucas capítulo 12, ele conta uma parábola assim, né? Capítulo 12 de Lucas, a partir do versículo 13, ele diz: E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a riqueza de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs uma parábola dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido em abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E direi: Farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então, precisamente, veja aqui, né, a vitória frustrante que um homem que coloca a sua vida, gasta o seu tempo, tudo ajuntando tesouros, e depois, quando parte desta vida para a eternidade, ele vai frustrado porque ele não vai levar absolutamente nada, né? Então vemos que temos que fazer essa escolha: ou servimos ao Deus verdadeiro, que é aquele que nos dá a vitória verdadeira, aquele que tem poder para preservar a nossa vida para sempre, ou servimos as riquezas, que é uma coisa frustrante, porque a pessoa que está seguindo esse caminho, ele segue o caminho desprezando a Deus, conforme nós vimos ali em Mateus 6, no versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, quando a pessoa ela foca a sua vida pensando somente nas riquezas aqui desse mundo, está desprezando a Deus, está deixando Deus de lado, e isso é o maior erro que uma pessoa pode cometer, porque deixar Deus de lado significa desprezar aquele que é o onipotente, aquele que tem todo o poder, aquele que é o dono de tudo, né? É o dono de todas as coisas, porque o que nós conquistamos aqui, não levamos, continua aqui, porque tudo é de Deus, e é uma ilusão muito grande querer acumular riquezas aqui na terra e assim ficarmos simplesmente nessa batida durante toda a nossa vida, porque isso será realmente frustrante no final de tudo, porque o salário do pecado é a morte. Essa morte que diz aqui apóstolo Paulo lá em Romanos, é a morte eterna, é a separação total de Deus, que a pessoa que desprezou a Deus aqui nesta vida não tem prazer também nenhum na eternidade de andar com Deus. E aí isto que é o problema maior na vida do ser humano, é uma derrota tremenda, e que nós não devemos nos submeter, porque nós devemos lutar pela nossa vida. A nossa vida é o nosso maior patrimônio, e nós temos que lutar por esse patrimônio. Queremos viver eternamente. Assim como Jesus venceu a morte, que é o lema aqui do nosso programa, né? A esperança viva, conforme está lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo. E por isso, então, Jesus Cristo, um homem, venceu a morte, e através da morte de Jesus Cristo, agora todos nós podemos vencer a morte. Isso é importante. E essa morte física e a morte espiritual, nós temos que vencer ela
hoje. Aliás, a física nós vamos ter que realmente enfrentar, porque até Jesus enfrentou, mas a morte espiritual, essa não. Essa nós temos que já derrotar ela hoje. Nós temos que partir dessa vida para a eternidade com toda a segurança, que é o que acontece quando nós obedecemos a palavra de Deus. Por isso que o Evangelho de Jesus, a mensagem dele inicial é arrependei-vos. Arrependei-vos significa muda de mente. Deixe de colocar Deus em segundo plano na sua vida e passe a buscar Deus em primeiro lugar, que é o que Jesus diz lá em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas significa tudo aquilo que nós necessitamos para a subsistência da nossa vida aqui na face da terra. Por isso, então, arrependei-vos, muda de vida, coloque a sua vida nas mãos de Deus. Perca este mundo. Perder este mundo, devemos estar abandonando o sistema de vida que esse mundo segue, que é a ostentação de riquezas que não te leva a nada. E coloque Deus em primeiro lugar, perca este mundo, e aquele que perder este mundo, Jesus disse, ganha lá, né? Aquele que quiser ganhar a sua vida, perder lá, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, ganha lá. Então, nós temos que estar sempre amoldando a nossa vida dentro dos princípios estabelecidos por Deus, porque é Ele que tem o poder está na mão de Deus. Por isso, então, nós temos que, com sabedoria, nos humilharmos diante de Deus. A palavra de Deus diz, aquele que se humilhar será exaltado, aquele que se exaltar será humilhado. Por isso, então, quanto mais nós nos submetemos à vontade de Deus, como Jesus mesmo disse, meu irmão, minha irmã e minha mãe são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Fazer a vontade de Deus é obedecer às suas orientações, é seguir os critérios estabelecidos por Deus para que nós possamos fazer parte do reino dele. E para fazermos parte do reino de Deus, nós temos que eliminar da nossa vida o pecado. Quer dizer, deixar Deus do lado de fora da nossa vida é pecado. Tudo aquilo que nós fazemos com Deus de fora da nossa vida é pecado, nós estamos pecando. E não importa quanto tempo você já está deixando Deus de lado da sua vida, basta que você se arrependa, né? Arrependa o mais rápido possível, conforme nós já vimos aqui o exemplo daquele ladrão que estava morrendo ao lado de Jesus, lá nos últimos minutos da sua vida, ele reconheceu Jesus, pediu perdão ali, reconheceu ele como o Messias verdadeiro, o Salvador do mundo, e Jesus o perdoou. Por isso, então, é que nós temos que receber Jesus como nosso único e todo suficiente Salvador. Porque Jesus é que tem o poder de remover os nossos pecados e nos dar, então, assim, o perdão. Esta é a palavra de Deus. Seguir os critérios de Deus é arrependermos dos nossos pecados, mudar de mente, mudar de atitude, colocar Deus em primeiro lugar, receber Jesus Cristo como nosso único e todo suficiente Salvador, porque foi Ele que sofreu ali a punição dos nossos pecados na cruz. Ele cravou a nossa dívida ali na cruz, e todo aquele que então recebe Jesus como Senhor Salvador, diz lá João 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E assim, quando nós recebemos Jesus como nosso único e todo suficiente Senhor e Salvador, nossos pecados são purificados diante de Deus, e uma vez purificados todos os nossos pecados diante de Deus, o Espírito Santo de Deus vem e sela a pessoa, garantindo ele que ele já tem recebido de Deus o poder de se tornar filho de Deus, e já tem o poder de pertencer ao reino de Deus hoje. E isso então acontece num momento em que você entrega a sua vida para Jesus. A sua visão de vida, de mundo, vai mudar completamente, porque agora você vai conhecer o Criador, você vai conhecer o Salvador, você vai conhecer Jesus. Ele vai confirmar no teu espírito que você já é filho de Deus, e aí você recebe a paz, recebe a alegria de viver, e a partir desse momento aqui, então, você vai
agora se desenvolver espiritualmente, conhecendo o Criador, estudando a Bíblia, lendo a palavra de Deus, se alimentando da palavra de Deus, conforme Jesus disse. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E aí agora você vai ter prazer em aprender a palavra de Deus e estar desfrutando dessa vida com uma melhor qualidade, porque quando o Espírito Santo vem e sela a nossa alma, dizendo que já somos filhos de Deus, então nós temos paz com Deus, e essa paz com Deus, então, nos dá tranquilidade para enfrentarmos o nosso futuro. Nós olhamos para frente sabendo que o melhor está por vir, que a vida eterna já está garantida, que a morte já é algo derrotado. Nós não precisamos ficar mais com medo da morte, porque agora a morte já foi destruída por Jesus, e nós cremos em Jesus, e Ele então nos traz a paz, a segurança, para podermos viver esta vida da melhor maneira possível. E por isso nós não podemos partir desta vida com dúvida. Nós não podemos partir daqui com dúvida, nós temos que partir daqui já, com segurança, porque Jesus, ele abriu mão da sua glória lá no céu, veio aqui, viveu, ensinou, morreu por nós, sofreu a punição dos nossos pecados, como ele nunca pecou, ele sofreu a punição dos nossos pecados, ele ressuscitou, venceu a morte, e agora então, ele é a nossa esperança viva, conforme diz aqui 1 Pedro 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Não vale a pena, prezado ouvinte, nós estarmos com a nossa vida aqui na terra, iludido com essas coisas aqui, dessas riquezas, porque é um falso caminho que nos leva à frustração, e assim disse também Alexandre o Magno, o imperador grego, que realmente deixou o grande exemplo, que chegamos aqui de mãos vazias e voltamos de mãos vazias, e devemos ir embora daqui rico para com Deus. Rico para com Deus é ter o Espírito Santo, garantindo que nós já somos filhos de Deus. Espero que você se inscreva no nosso programa, esteja sempre conosco aqui, meditando na palavra de Deus sobre esse assunto, e vamos devagarinho, então, conversando sobre esse assunto para que você realmente alcance a vitória. A vitória de acordo com o padrão de Deus que nos dá vida eterna. Quem planta no Espírito, quem semeia no Espírito, colhe vida eterna. Que Deus abençoe você. E espero que você deixe aí o seu gostei, não gostei, comente, mande aí o seu comentário e compartilhe a mensagem. Espero que você esteja sempre interessado em encontrar realmente a vitória em Cristo Jesus. Que Deus abençoe você. Espero encontrar você no próximo programa. E aqueles que já conhecem a mensagem da palavra de Deus e quer se juntar conosco aqui para juntar tesouros no céu, conto com a sua cooperação também. E importante, temos que trabalhar para que o número de salvos esteja aumentando aqui no nosso país, porque aumentar o número de salvos é trazer Deus para dentro do nosso país, e quem governa é Ele. Ele dirige o coração do rei para onde Ele quiser, conforme Provérbios 21. Deus abençoe vocês, espero encontrar você no próximo programa. Até lá.